Tudo bem? Retornamos então aos nossos estudos na primeira carta de João. Sou o pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu. Se você chegou a esse vídeo, te digo, olha, tem uma série de vídeos atrás aí na nossa playlist. Aproveita aí, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, vamos levar essa mensagem ao maior número de pessoas, né? Hoje, no nosso estudo da primeira carta de João, nós vamos ao capítulo 3, verso 7 até o verso 10, que diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo dele nos guie no mais esse entendimento da palavra do Senhor. Irmãos, então, relembrando, João ele apresenta 3 testes na sua carta, que são testes para ajudar a igreja a identificar entre o verdadeiro crente e o falso crente, consequentemente, entre o verdadeiro mestre e o falso mestre. Que testes são estes? É um teste moral, né, ou da vida santa, os crentes andam vida moralmente justas e santas. Um teste do amor ao próximo, o crente verdadeiro ama de verdade a seu irmão. E um teste doutrinal, o crente verdadeiro, ele prega o verdadeiro Cristo, o Cristo da doutrina apostólica. Ele terminou no nosso último encontro falando sobre aqueles que são nascidos de Deus. Os que são nascidos de Deus praticam a justiça, purificam a si mesmo, né, pelo sangue de Cristo. Eles crescem purificando a si mesmo, não praticam o pecado porque sabem que Cristo se manifestou para tirar o pecado. Os falsos mestres que João está combatendo não se encaixavam nesses testes, porque eles não eram crentes verdadeiros. Então, olhando para a vida do crente nessas 3 esferas, nessas 3 questões, eles então identificariam e saberiam então como agir diante do falso mestre, tendo feito essas análises. Hoje, João vai continuar a mostrar a diferença entre filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele vai finalizar agora o teste moral e vai entrar no teste do amor ao próximo de novo. Então, vamos para algumas notas. Olha como é que começa o texto com uma advertência. Ele diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Olha que advertência. Mesmo com a unção do Espírito que nos capacita a entender e a viver o Evangelho de forma santa, isso não quer dizer que nós podemos deixar de vigiar. A atitude da igreja e dos crentes sempre tem que ser uma atitude de atenção. Principalmente a igreja precisa estar firme com os seus pregadores, né? Com aqueles que sobem ao púlpito para anunciar a mensagem. Os crentes, irmãos, se tem uma coisa que acontece hoje, os crentes eles vivem num fascínio por falsos mestres incrível, só porque falam de forma bonita. Infelizmente, muitos falsos mestres hoje estão arrastando atrás de si multidões que não vão atrás da verdadeira palavra do Evangelho, mas vão atrás de mensagens psicologizadas, de autoajuda, de coachings, né? Irmãos, na segunda carta de João, no verso 10, lá não tem capítulo na segunda carta, verso 10, ele vai dizer que se alguém vier ter a você e não tem doutrina, nem recebe esse em casa, né? Não dá boas-vindas. Por quê? Porque nós somos chamados a ter uma atitude de alerta contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. Irmãos pastores que me ouvem aqui, prestem muita atenção nisso, não permitam que nos púlpitos de suas igrejas subam hereges, pessoas que não conhecem ou que deturpam a sã doutrina. O ensino da igreja
ele é muito importante porque o ensino da igreja é que dirige os crentes no caminho da justiça e no caminho de Deus. Então, cuidado, a igreja ela é chamada aqui a não se deixar enganar por ninguém. O negócio não é como fala, mas é o que fala. Ou seja, boa doutrina, a atitude da vida santa, é isso que define um mestre verdadeiro, um crente verdadeiro, e não as suas técnicas de eloquência ou a sua capacidade de persuasão pelo poder da fala, né? E aí ele continua, né? Não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, não se engane. O caminho para você identificar é a vida, são esses 3 testes: moral, amor e doutrina. Ele já falou para nós que Deus é justo, no capítulo 1, verso 9, capítulo 2, e ele já falou que Cristo é justo, capítulo 2, no verso 1, e agora ele fala dos crentes. Olha, os crentes são feitos justos. Por quê? E qual que é a consequência de ser feito justo? É praticar justiça. Deus é justo, Cristo é justo, os crentes são feitos justos, e agora os crentes vivem moralmente de forma santa, seguindo a lei de Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante porque nos ensina que cristianismo não é só da boca para fora. Não adianta você só confessar, eu sou cristão, dizer assim da boca para fora, mas a sua vida define muito. A forma como você vive, como você foge do pecado, isso é definidor de cristianismo, de crente. Você precisa seguir isso. Por outro lado, os que são de Deus vivem vida justa. Por outro lado, olha o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Você percebeu o tamanho do problema? Quem foge do pecado, quem vive uma vida moralmente justa, é filho de Deus, é nascido de Deus. O contrário é ser filho do diabo. Olha, irmãos, literalmente o que está sendo dito aqui é que não há salvação para quem pratica o mal. Não, a vida justa é evidência grande de salvação. É lógico, nós sabemos que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, mas ninguém que pratica o mal herdará o reino dos céus. Jesus foi muito duro, por exemplo, com os fariseus a respeito disso. João 8, dá uma lida lá depois do 38 até o 44, ele chama os fariseus de filhos do diabo. O próprio Jesus divide ali a humanidade em 2, nos filhos de Deus e nos filhos do diabo. Não que o diabo seja como Deus, né? Que exista ali uma paridade entre os dois. Não, lógico que não. Naquelas figurinhas de Facebook, né? O diabo e Jesus Cristo com queda de braço, como se existisse alguma igualdade de poder entre Jesus e o diabo. Não, o diabo não. O Apocalipse mostra que quando chegar o fim, o diabo não tem chance nenhuma, não, eles não têm o mesmo poder. Mas o sentido aqui é que, olha, os filhos de Deus no final estarão com Deus, e os filhos do diabo receberão o mesmo destino que o próprio diabo, que é o lago de fogo e enxofre. Então, veja bem, a importância de você viver mesmo o cristianismo, não ser só um cristão nominal, de boca para fora, que tem o nome na membresia da igreja, mas viver o cristianismo, ser um crente verdadeiro em todos os momentos da sua vida, em todas as suas atitudes, o cristianismo como uma visão de mundo que guia tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu ouço, aquilo que eu digo, tudo isso guiado para uma vida justa e santa, para que eu não me torne filho do diabo, mas sim receba o poder de ser feito filho de Deus. E é interessante que, tendo dito isso, depois João mostra como o diabo é um derrotado. Olha lá, eu estou falando aí, não há paridade de poderes entre Deus e o diabo, e em seguida, olha como é que ele mostra o diabo um derrotado. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Notou quantas vezes apareceu essa palavra manifestou? É como a vinda de Cristo, ela realmente é uma obra muito poderosa, né? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E é exatamente por isso que nós não vivemos pecando,
porque o diabo já perdeu, as correntes que nos prendiam ao erro já foram rompidas e agora eu estou habilitado a viver uma vida santa. É lógico, querido, eu não estou dizendo, pregando a possibilidade de uma perfeição, mas eu estou dizendo uma vida de escalada, onde cada vez mais eu vou me tornando mais parecido com a imagem de Cristo, até que no último dia Ele fará isso por mim, Ele vai me transformar e aí sim, perfeitamente, serei perfeito, não estaremos mais na presença do pecado. Mas por enquanto, o enganador, ele já teve a sua obra destruída pelo rei, o inimigo já foi amarrado, e isso mostra a esperança. Nós não precisamos viver sobre as garras dele. Eu não preciso viver sobre o domínio do pecado e o domínio de Satanás. E olha, que interessante, porque tem uma oferta aqui, para crentes e não crentes. Cristo está chamando, dizendo, olha, ele destruiu, então não fica aí, venha para cá, viva como um crente verdadeiro. E aí, olha a outra advertência no verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Qual que é o resultado de você ser regenerado por Cristo? Correntes quebradas, a verdadeira liberdade. Nota, existe uma diferença entre pecar e viver pecando. Uma coisa é cair. Infelizmente, o ser humano cai, ele é pecador. Mas a diferença é que o crente ele pode até cair no pecado, mas ele não pode viver pecando. Viver pecando é ser filho do diabo. Cristo nos capacita a viver uma vida santa. E aí, olha o motivo, né? Por que nós não vivemos no pecado? Continua o verso 9. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Isso aqui é tanto uma advertência quanto um encorajamento. Em nós, meus irmãos, há poder dado por Deus para vencer o pecado. Eu nunca posso dizer que o pecado ele foi além das minhas forças. 1 Coríntios 13 diz que Deus não nos permite ser tentado além das nossas forças, porque Ele nos libertou do império das trevas, Ele rompeu os grilhões do pecado. Cristo fez uma obra por nós para que nós tivéssemos poder para resistir. Em nós reina a divina semente. E é interessante, quando ele diz, permanece nele a divina semente, a palavra semente aí, do grego é a palavra sêmen, né? Aí, divina semente, né? Permanece divina semente, diz que, olha, nele há uma nova natureza, ele foi nascido de novo. A figura é mais ou menos assim, da mesma forma que o sêmen, ele transfere características para o feto, né? O pai ele transfere as suas características. Assim, quando nós recebemos, somos regenerados de Deus, nós recebemos uma nova natureza, nós nascemos de novo e agora essa nova natureza nos impulsiona em direção à santidade. Olha o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em que? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, olha, essa separação incomoda muito, meus irmãos, porque nós vivemos uma época muito inclusivista, né? Onde parece que as pessoas, essa ideia de que todos somos iguais, e que é correta, mas ela tem sido deturpada, porque a Bíblia mostra que todo ser humano tem o mesmo valor diante de Deus. Mas essa divisão igreja e mundo é muito clara. Filhos de Deus e filhos do diabo, isso foi dito lá em Gênesis 3,15. Essa é a forma como se desenvolve a vida humana. Não adianta, meus irmãos, quem não anda em justiça é filho do diabo, porque pratica as obras do diabo. O crente verdadeiro anda em justiça. Ele recebeu o Espírito do Deus justo. Ele recebeu a divina semente que está com ele e o habilita a viver cada vez mais de forma santa. E é interessante que ele termina falando, né, que o crente ele vive na justiça, ele ama seu irmão. Romanos 13, verso 9, fala que o amor, né, é o resumo dos mandamentos.
Os 10 mandamentos se resumem ali no amor. E aqui João termina esse teste da moral, já dando início no teste do amor, que nós vamos ver no nosso próximo vídeo, mas ele já inclui ali, que o amor ao irmão faz parte da prática da vida justa. Eu termino com algumas aplicações finais. Primeiro, meus irmãos, nós precisamos estar sempre atentos ao erro religioso. É isso que João vem nos falando há algum tempo. Heresia é um pecado e é um pecado grave. Precisamos sim estar atentos a quem ouvimos, às mensagens, porque muitos já estão presos a falsos mestres. Cuidado com essa ideia de, não, eu já sei o suficiente, eu sou um crente muito forte, eu posso ouvir porque eu estou apto a ouvir e a separar o que é bom. Cuidado, cuidado. Você já, pelo menos, vou te fazer uma pergunta, você já tem pelo menos os 10 mandamentos decorados na sua cabeça? Se você não tem nem isso, como é que você pode se achar apto para discernir uma mensagem verdadeira e uma mensagem falsa? Começa aí. Você compreende o ser de Deus? Você compreende a obra de Cristo, as manifestações do Espírito, as duas naturezas do nosso Redentor? Você já estudou sobre isso? Cuidado para você não ser enganado. Heresia é algo sério e precisa ser combatido. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos evidenciar nossa salvação. Salvação não é mera ascensão intelectual, vai muito além disso. A salvação é uma forma de vida. No culto todo mundo é crente, né? Mas eu quero ver do lado de fora. É lá fora que nós conversamos com as pessoas, que nós trabalhamos, estudamos, que a nossa vida é exposta fora da cerca religiosa, vamos dizer assim. E aí? Eu preciso evidenciar a minha salvação. No trabalho, eu tenho que ser um bom funcionário. Na escola, eu tenho que ser um bom aluno. Em casa, eu tenho que ser um bom familiar. Eu tenho que ter uma vida moralmente justa e santa. É assim que Deus nos chama. E por último, lembrar que nós devemos julgar sim com severidade a hipocrisia de um falso crente. Tem muita gente que pega aquele texto não julgueis, né, e interpreta de forma errada, como se fosse uma proibição absoluta de fazer avaliações. Irmãos, não, o ensino bíblico é que nós devemos julgar todas as coisas pela palavra de Deus. João está nos ensinando exatamente isso. Não é proibido examinar todas as coisas e reter o que é bom. Você precisa, para isso, julgar, saber julgar. Cuidado para não ser enganado, cuidado porque muitos falsos mestres têm saído do seio da igreja para nos enganar e dizer que nós podemos viver vida dissoluta e ainda assim irmos para o céu. Olha, o injusto, ele não vai ver a santa e a boa justiça de Deus, né? O injusto receberá a justiça da ira, receberá o castigo merecedor de uma vida ímpia. Que Deus nos abençoe, que Ele continue falando ao seu coração e nos ensine a cada vez sermos crentes melhores. Próximo encontro, teste do amor. Que Deus abençoe.